Nosso RJ Entrevista hoje é com o ator Armando Babaioff. Ele é pernambucano, se orgulha demais disso, faz questão de dizer. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa e ele disse, é uma coisa que eu faço questão de falar, eu sou pernambucano. Conta como é que é essa história. Você é pernambucano, mas foi logo pequeno para o Rio de Janeiro. A minha mãe e meu pai vieram para Recife e nem eles sabem muito bem dizer por que eles migraram para cá. Mas meu pai e minha mãe se mudaram na década de 70. Meu pai, óbvio, estava atrás de trabalho e parece que tinha uma oportunidade de trabalho para ele aqui. E os dois recém-casados moraram aqui sem ter filhos durante, sei lá, uns 15 anos, vai. Meus pais acamparam em todo o litoral. Meus pais conhecem tudo. Tudo. Meu pai tinha uma barraca de camping, subia e descia esse litoral norte-sul. E sempre foi algo que me contavam, eu cresci ouvindo essas histórias. Eu nasci em 1981, aqui, na Ilha do Leite, numa maternidade que não existe mais, que é a João 23. Ei. E meu pai e minha mãe, quando estavam grávidos, eles recebiam todo tipo de conselho das amigas, dos vizinhos, e falavam, por que vocês não vão ter o filho no Sudeste, no Rio de Janeiro, já que vocês são de lá? E minha mãe sempre me contou essa história. Ela dizia, respondendo, o lugar onde eu sou feliz é aqui. O lugar onde eu mais fui feliz na minha vida foi aqui. Então eu quero transferir essa felicidade para os meus filhos. Então eu e minha irmã somos pernambucanos. E é um lugar, já que foi mãe que quis, quem sou eu para dizer que eu não sou pernambucano? Foi um desejo dela. A paixão dela por essa terra, a paixão dela pela culinária, pela música, pelo carnaval. Pelo carnaval. Então eu acho que veio de cordão umbilical essa minha paixão também pela cultura pernambucana, pela música pernambucana, pela gastronomia. A minha identidade cultural é pernambucana. E você diz que conhece mais Pernambuco do que muito pernambucano. Ah, certamente, assim. Todo carnaval você está aqui, Carnaval, Galo da Madrugada você está aqui. São João, Galo da Madrugada, sua figurinha fácil, nos Quatro Cantos, na Rua do Amparo, na Rua da Boa Hora. Eu conheço tudo, de andar, de subir, descer ladeira. E de querer conhecer gente, porque eu acho que o que Pernambuco tem de muito incrível é esse capital humano. São as pessoas daqui, que são pessoas diferentes. E Recife é sim uma capital diferenciada. E olha que eu falo isso porque eu sou uma pessoa que com teatro ultimamente tenho viajado muito. E existe uma identidade pernambucana, uma identidade de Recife muito forte. Na política, na música, na cultura, na literatura. Existe um cuidado e uma manutenção dessa cultura que eu acho que o Brasil inteiro devia copiar. Como é que você vê, então, exatamente essa cena cultural pernambucana? Eu queria especificamente a cena do cinema pernambucano, que a gente tem aí um filme concorrendo ao Oscar, Retratos Fantasmas, que é de um pernambucano, amigo nosso, Cléber Mendonça Filho. Como é que você vê essa cena pernambucana hoje no cinema brasileiro? O cinema brasileiro hoje está muito calcado também no cinema que é feito aqui. E não é de hoje. A gente tem Cláudio Assis, temos Lírio Ferreira, a gente tem uma galera muito boa, muito potente, que produz cinema. E eu acho que existe uma poesia, existe uma maneira de se contar a história que acho que remonta da história mesmo do Estado. E aí a gente está falando de literatura de cordel, a gente está falando dos movimentos populares, a gente está falando do boizinho, estamos falando do caboclo de lança, a gente está falando de tanta coisa que é rica e no momento da vida, da formação nossa mesmo como cidadão, desde criança, que na escola você já entende a história do frevo, a responsabilidade do frevo. Então existe uma manutenção da cultura popular que é passada de geração a geração e que chega na literatura, chega na pintura, chega no cinema. E essa coisa do cinema, essa mágica que o cinema é capaz de produzir, eu acho que aqui em Recife, em Pernambuco, tem-se através da maneira como a gente se relaciona com o tempo, com as coisas, com as pessoas, e um orgulho danado. Eu sinto que existe um orgulho exacerbado por ser pernambucano. Eu usei a palavra exacerbado para poder falar da megalomania do pernambucano. Tudo é o melhor. Tudo é o melhor, é o maior cuscuz do mundo. E não seria diferente com o cinema. Mas o cinema, realmente, o nosso cinema pernambucano é um grande cinema, né? É um Tanto polo. que a gente está no Oscar aí. É um polo. O que se faz aqui, o que se produz aqui. E eu estou falando de pessoas, de gente que tem um potencial muito grande e que, inclusive, se houver investimento, a gente não vai ter um Cléber Mendonça. A gente tem 10, 15 pessoas aqui que têm potencial de se tornarem cineastas e pessoas com expoentes mesmo na assinatura de projetos. Então, é um celeiro, isso aqui é um berçário. Recife é um berçário.
O Mangue é um berçário. O Mangue é um berçário. E com relação à televisão, vamos falar um pouquinho de televisão, porque você ficou conhecido nacionalmente, a grande massa que a gente fala assim, via novelas. Sim. Desde 2019 vocês não fazem novela. Foi uma decisão pessoal sua ou não está acontecendo mesmo? Você acha que novela está um pouco... As pessoas não estão vendo mais novelas? O que é que você está achando desse cenário atual? Bom, tem duas coisas aí no meio. Tem a minha opinião sobre isso e tem o que está acontecendo na minha vida nesse momento. Eu não tenho agenda. Eu estou com essa peça desde 2017, que cada vez mais... A gente vai falar já sobre essa peça, já sobre a peça. E essa é a razão pela qual eu não tenho conseguido conciliar as duas coisas e eu estou, no final das contas, até feliz por estar fazendo algo que é a minha origem, que é de onde eu venho, que é do teatro. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, numa escola pública no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Escola Municipal Pio X, e que mudou minha vida. Foi por causa do teatro que eu fui parar na televisão. Minha primeira novela foi em 2006. E eu fiz muitos trabalhos seguidos, mas eu nunca deixei de fazer teatro. Só que eu sempre gostei de produzir. Sempre gostei de produzir. Tô na Fazenda é uma produção minha, que desde 2017 vem fazendo uma trajetória belíssima. Só que nesse momento, a partir de 2018, 19, 20, a peça foi ganhando um vulto internacional e que quando eu vi, eu estou com uma agenda no Brasil e fora do Brasil, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é teatro. Então, nesse momento, eu não estou conseguindo realmente dar conta de televisão, recebo convites, mas é muito bom também dizer não. Não no sentido de estou cuspindo no prato que eu comi, mas não porque eu estou fazendo teatro. Teatro brasileiro, representando o Brasil no exterior, fazendo teatro, rodando muito, conhecendo muita gente, trocando ideia com muita gente. Foi o teatro que me levou de volta para a televisão. E quando eu volto para a televisão por causa do teatro, eu também volto diferente. Eu volto também me sentindo dono do meu próprio trabalho. Eu me sinto também como um ator que também pode investir num pensamento, numa qualidade e numas propostas. O que aconteceu nesse personagem de Bom Sucesso foi que eu tive a oportunidade e a liberdade de criar. Me deixaram à vontade para criar. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Nunca ninguém me disse, não pode, não pode, não pode. Mas você não sentia espaço para você poder... Ali você se jogou. Nossa, eu não só me joguei, não. Eu inventei. Mas foi muito bom. Aquele personagem era maravilhoso. Inventar um personagem que masca chiclete, isso foi invenção minha. A cueca vermelha que o personagem usava foi uma invenção minha. Eu queria subverter alguma coisa. Eu queria fazer um personagem vilão, mas que fosse carismático. Porque era a maneira que eu também enxergava a grande maioria dos vilões que eu vi, alguns atores e atrizes fazendo, que eu falava assim, nossa, mas essa pessoa é 100% má o tempo inteiro. Não tem humor, ela não é engraçada, ela tem que ser má pedindo até um copo d'água. Aí eu falei, vou subverter isso. Eu vou criar um vilão que beira e flerta com o humor. Porque aí eu estou tirando a responsabilidade de mim e colocando a responsabilidade nas costas do público dele se sentir culpado por estar gostando do trabalho de um vilão. De um personagem que é um personagem que faz coisas que são questionáveis. E vilão é um personagem bom demais de fazer. É bom demais, né? Assim, eu acho que quem é ator deve achar que é um grande personagem. Não, é o único personagem que pode ir para Fernando de Noronha numa cena e jogar lixo no chão. Se você parar para pensar, é um personagem que tem essa licença louca de poder jogar lixo na praia de Fernando de Noronha, por exemplo. Então, dentro dessa liberdade que o personagem tinha, eu falei assim, vou fazer. Aqui eu vou fazer. E fez muito bem feito. E fez muito bem feito. Foi sucesso demais. A gente está com saudade de você na televisão, mas a gente entende que você está fazendo um sucesso maior ainda com Tô na Fazenda. Já visto o espetáculo, já visto por 70 mil pessoas no mundo, não é só no Brasil, porque foi sucesso na França, sucesso no Canadá e sucesso agora de novo aqui em Pernambuco. Ele fez uma temporada em abril, está de novo aqui. Como é que é o público pernambucano? Você que é daqui. É o melhor público. Primeiro que a gente está num teatro que eu acho um dos teatros mais bem equipados do Brasil, e isso eu falo por estar viajando o tempo inteiro. Eu já fiz essa peça 377 vezes. Decorou mesmo, 377. Eu sou produtor, eu fico ali notando. Depois eu quero passar sobre ser produtor no Brasil. Vamos lá. É bem legal. Então, Tô na Fazenda, essa peça que eu já estou viajando há tanto tempo, já fui para tantos teatros, então tá aqui no Teatro do Parque, que eu sei que é um teatro que passou por um processo de restauração muito grande, é um teatro muito bem cuidado, muito bem administrado, é uma pérola, é um teatro assim que você chega, eu me sinto em casa.
Então a nossa recepção aqui, quando a gente veio em Recife em abril, a gente estava vindo de Paris. A gente veio direto de Paris para cá. Nós fizemos uma temporada em Paris de 24 apresentações e nós detemos o recorde de público e de arrecadação de bilheteria desse teatro em Paris. Lá como era a tradução? Tinha uma tradução na hora? Como Legenda. É que legenda. A peça em português, com título em português e legendado. Então o público assistia a peça lendo legenda. Um público de 99,9% de pessoas de Paris. Tinha um brasileiro ou outro. Franceses. Franceses, basicamente franceses. E quando eu falo franceses, eu falo da classe artística que foi nos prestigiar. Aqueles teatros todos de Paris, que são companhias, como a Comédie Française, estavam presentes, assistiram a gente. A Opéra de Paris, o Odéon, os atores e atrizes da Cartoucherie, do Teatro Soleil, os atores e atrizes da Christiane Jatahy, que é uma brasileira que faz muito sucesso lá fora também, baseada na França, os alunos de teatro da Sorbonne. Quando eu vi que os alunos de teatro, de uma das escolas mais tradicionais de teatro do mundo, estavam indo ao teatro ver a gente, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Eu estou fazendo e acontecendo. Eu tô bem na fita, porque realmente é um público seleto. Muito. Vamos dizer, um público que entende. Que né? vive, que isso. valoriza. É um público que entende a função do ator e que ninguém precisa explicar por que a arte é importante. E você foi aplaudido por 12 minutos, uma plateia de pé. Que sensação é essa? Você está assim no exterior, né, sua peça falando. Como é essa sensação? E é um público diferente? É diferente o público lá de fora do público brasileiro? É. A peça aqui no Brasil, a gente sabe que a peça aqui no Brasil ela toca em temas muito delicados para a sociedade porque fala de homofobia, fala sobre questões relacionadas a questões relacionadas à sexualidade, à verdade, à mentira, a dificuldade que é de você assumir quem você é, seja o que você for, mas a dificuldade que a gente tem de assumir a própria natureza da gente. É uma peça que no Brasil, o assunto, ele acaba sendo muito importante, o tema. Quando a gente viaja com a peça para os interiores, a gente sabe que a gente está tocando em assuntos delicados para aqueles lugares. Quando a gente levou a peça recentemente para Ribeirão Preto, no Brasil, no interior de São Paulo, a gente teve uma repercussão muito boa lá, porque foi na Semana do Agronegócio. E uma peça que também está ali nesse lugar, porque se passa numa fazenda, fala sobre essas questões relacionadas ao machismo estrutural, essas questões, né, sobre a questão da mulher, a maneira como a mulher é colocada na sociedade, da submissão. Então tem muitos questionamentos e muitas camadas que você pode até não se identificar com nenhum dos personagens da peça, mas você se identifica com a humanidade dos personagens e com o assunto que é tratado através das relações pessoais. Só que na França, a homofobia ela está sendo tratada já num outro lugar de discussão. Aqui no Brasil, ainda está esse assunto, eu sempre falo sobre isso, porque quer queira, quer não, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, no mundo. Mais até nos países onde seguir é considerado crime. O Brasil é o país que mais mata travesti no mundo. Isso é um fato. O governo sendo de direita ou de esquerda, o Brasil detém esse ranking no mundo. Não muda nada. Não mudou nada. Apesar de estar agora 8 meses, já um país... 10 meses, né, com o governo de esquerda não mudou. Não, porque a gente vive num país machista, num país sexista, misógino, que trata as mulheres da maneira como trata, que tem essa diferença de salário entre homens e mulheres, que não tem mercado de trabalho para travestis, que sabe que relega essas pessoas, elas são periféricas, a minoria. Coloca a margem da sociedade completamente. Total, você sabe disso, a gente sabe disso. E a gente que mora nesse país sabe que é assim. E aí quando você leva essa peça para a França, o que bate lá na França é a encenação, a peça, a maneira como o Rodrigo Portela dirige o texto, como ele coloca esse texto na gente, nos corpos dos atores. E é quando você vê os atores e atrizes franceses celebrando essa montagem, falou, opa, o que eles estão querendo dizer com isso? E aí eu vou escarafunchar, porque eu sou curioso, eu vou conversar com todo mundo. O que você viu de diferente? Todo mundo falava assim, o teatro que a gente faz aqui talvez não seja tão bom quanto o de vocês. E é verdade que o autor... É o Bouchard o nome do autor? É Michel-Marc Bouchard. Bouchard. É verdade que ele disse que essa é a melhor montagem da peça que ele viu? Ele disse para mim em segredo, quando ele fala... Vamos segredo aqui para todo mundo saber. Quando ele dá entrevista, ele diz que Tom na Fazenda a versão brasileira é uma das 5 montagens favoritas dele. Para mim, ele disse que é a definitiva. Olha, gente, o elogio da pessoa que criou a peça deve ser um orgulho. A capa da peça, lá fora, tanto na França quanto no Canadá, é uma foto minha.
O texto original, a foto que vende essa edição dessa peça no mundo, é uma foto minha. E o orgulho, como é que fica? Olha, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, mas eu sou uma pessoa que trabalho tanto. Então eu não tenho muito tempo para esse lugar. Eu tenho orgulho de ver as pessoas orgulhosas. Mas o orgulho de ver que seu trabalho está lá, não é um orgulho assim, aquela vaidade por vaidade, é um orgulho de que você trabalhou e deu certo, não acha não? Tenho uma realização muito grande. Uma realização. Muito grande, porque eu estou levando o nome do Brasil lá para fora. Isso não tem preço. E a nossa arte, né? Isso não tem preço. Agora você está com uma nova parceira no palco, que é Denise Del Vecchio. Del Vecchio. 2017, foram quanto tempo você teve com Renata? Explica aí um pouquinho pra Vamos gente lá, saber. a peça estreou em 2017 e essa peça, ao longo desses 6 anos, óbvio que com esse tempo todo que você está em cartaz, a gente vê muitas coisas acontecerem, muitas mudanças. Então, essa peça lançou, de alguma maneira, eu digo que Tom na Fazenda é um lugar onde eu também estou recomeçando. Porque é uma maneira de me apresentar para uma nova geração, apresentar para pessoas que nunca me viram no teatro. Fico feliz de Tom na Fazenda ser a porta de entrada para muita gente que nunca foi ao teatro. Gente que escuta falar da peça e fala, vou porque disseram que tem que ir. Gente que tem grana, que tem dinheiro, que é estudado, mas que nunca foi ao teatro. Eu tenho encontrado muito dessas pessoas. E fora as pessoas que não têm condições realmente de ir ao teatro e nas quais a gente, dentro desse projeto, a gente faz questão de, através de ingresso social, levar essas pessoas ao teatro. Faço questão também de estar apresentando Tom na Fazenda nas periferias, tanto do Rio de Janeiro quanto viajando, assim, para todos os teatros que a gente pode viajar. Gosto de me apresentar em teatros que sejam teatros muito importantes para a cidade, que não sejam teatros de shopping, porque eu acho que é importante também a população ir para o Teatro do Parque. Conhecer o Teatro do Parque. Diga Caio Mendonça sobre Retratos Fantasmas, que a gente não tem mais cinema de rua, só um aqui em Pernambuco. É sobre isso. Se a gente não ocupa... E o Teatro do Parque quase que não saía, se não fosse a pressão da classe artística de Pernambuco. Você não estaria hoje lá fazendo... Eu tô ligado. Se não fosse a classe artística daqui ficasse em cima, não existiria, viu? Tô ligado. Então, para mim, esse lugar de ocupação também é muito importante. Levar a peça para o Teatro do Parque também faz parte desse meu pensamento. E resgatar o centro do Recife. Resgatar, de levar as pessoas, das pessoas sentirem que são parte daquilo. Inteira naquele Teatro do Parque, minha gente, assistindo peça. Hoje em dia, quase ninguém. Se pegar minha filha, eu acho que nunca foi no Teatro do Parque. Nunca Acabou foi. de falar isso? Acabou, acho que nunca foi. 30 anos nunca foi no Teatro do Parque. Você vê como é. E eu vivi ali, é de doer isso. E ao longo desses 6 anos, o elenco mudou um pouco. Kelsey Card estreou essa peça e hoje Kelsey está aí fazendo novela atrás de novela. Soraya Ravenli, que foi a última personagem, a última Ágata, né, que fez a... Que é a sua mãe na peça. Que é a mãe do personagem do Franço. A mãe do personagem. Seria a minha sogra. Sua sogra na peça, exatamente. Vamos lá. E lá. agora a gente está estreando aqui em Recife, nada mais, nada menos do que uma pessoa que é o teatro brasileiro. É parte da história do teatro brasileiro, do audiovisual também. Mas eu gosto muito de falar porque é uma mulher que trabalhou com Augusto Boal, que fez um espetáculo chamado Feliz Ano Velho, que foi um dos sucessos retumbantes desse país, que é a Denise Del Vecchio. Contracenar com esta mulher é, para mim, uma aula. É olhar para ela e agradecer todo segundo instante que eu tenho de troca, de conversa, de tudo que traz, não só para a cena, mas fora de cena. É um privilégio. Isso é um privilégio para qualquer ator, você ter a possibilidade de conhecer uma pessoa de uma outra geração que vivenciou coisas, eu celebro. Agora eu quero saber, tem uma história que eu ouvi falar, que eu li a respeito, eu queria saber se é verdade. Você quase morreu sufocado no palco uma vez, foi? Essa peça é uma peça violenta. É uma peça que a gente faz em cima de uma lona plástica com lama. Eu soube que tem muita lama. Você escorrega. É feito para isso. O diretor quis que fosse assim, que não fosse uma superfície estável e que causasse na gente instabilidade. Eu já quebrei 2 dedos, já tive um estiramento do ligamento do joelho esquerdo, já caí no chão, bati a cabeça. Hoje eu já tenho um pouco mais de domínio disso. Só que essa situação foi uma situação que nem eu sabia o que estava acontecendo. Numa das cenas da peça, logo no começo, o personagem do Gustavo Rodrigues, ele tem que me manipular a ponto de me imobilizar com o meu próprio corpo. Então ele me segura de uma maneira em que, às vezes, se eu não estiver pensando, se eu esquecer, a minha própria mão, na minha jugular, faz a circulação de sangue diminuir. O que aconteceu quando ele tirou a mão? Eu desmaiei, tive um teto preto. Meu Deus! No meio da cena. Hoje eu já sei que isso acontece.
Eu não deixo mais isso acontecer. E a sensação? O Quando eu acordei, sentiu? eu achava que a peça já tinha acabado. Eu achei que já era o final do espetáculo. Meu Deus, que E aí, quando eu sensação. falei, meu Deus, ainda está no começo. Aí eu voltei, ninguém nem percebe. Não percebeu, Ninguém. Nem o próprio Gustavo percebeu. mas deve dar uma sensação horrível. Não, foi horrível. Eu levei um susto absurdo. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade de perguntar, ator que faz peça há muito tempo, de 2017 para agora, já sabe aquele texto completamente decorado ou dá aquele branco de vez em quando? Eu não sei mais de onde é que vem o texto. Como assim? Repete. Não sai mais daqui. Ele- Eu não sei mais de onde sai o texto. Não é mais da cabeça. Não é a cabeça. Não ele, paro mais para lembrar do texto. ele sai automaticamente. Do corpo. É muito doido isso. Não sai mais daqui. Porque eu queria saber, eu fico pensando, todos os dias, 3 dias na semana, pelo menos, você dizia aquele texto, você dizia aquele texto, você dizia É que aquele muda muito. Cada teatro é um teatro. Essa peça tem uma característica muito interessante, e eu digo que essa peça é uma ode ao teatro, porque é um espetáculo que a gente abre todo o palco. Não tem cenário, não tem tapadeira, não tem coxia, não tem rotunda, não tem nem cortina abrindo e fechando. O público que entra, em cada cidade que a gente vai, em cada teatro que entra, vê aquele palco nu. E tem a oportunidade de vivenciar uma experiência louca, que é ver um palco nu. Falei, caramba, é assim que é um teatro. E ver tudo, o urdimento, o fundo, o camarim, a parede do fundo do palco, que geralmente está tapada. geralmente é tapado. Então o que a gente faz com isso é dizer, tá ligado que vocês estão entrando num teatro para ver teatro, ninguém está sendo enganado, hein? Tá? Então o público já entra sabendo que é teatro. Esfregado, escancarado que é teatro. Então quando a peça começa, meu personagem descreve um cenário que não está ali. Então o público já é convidado a preencher isso mentalmente. E é a mesma sensação de ler um livro. E de estar ali a descrição de um cenário, a pessoa vai imaginando. Então quando você vê, as pessoas estão imersas num lugar que não tem nada e elas estão vendo tudo. Essa é a mágica do teatro. Isso é que eu acho incrível. Isso é que eu acho, é por isso que eu faço questão de querer convidar as pessoas que nunca foram ao teatro na vida, mais até do que convidar gente que já foi ao teatro, eu gosto de provocar as pessoas que nunca pisaram no teatro para entender, é isso que acontece aqui dentro? Então é isso que acontece aqui dentro. Eu não quero fazer teatro para crítico, eu não quero fazer teatro para classe, para dizer se é bom ou ruim o trabalho. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O meu tesão mora em mostrar para as pessoas o quão incrível e importante é essa manifestação humana, artística, humana, que só o ser humano faz. Tu conhece algum bicho que imita outro bicho? Só o ser humano faz isso. Agora eu queria saber o seguinte, o que é que a gente espera nessa peça, quem for, quem não assistiu ainda, vamos contar um pouquinho aqui pra gente, que a gente quer saber um pouquinho, agora com Denise, que é que a gente, só um spoilerzinho. O mesmo espetáculo que a gente apresenta aqui, a gente apresenta em Paris. O mesmo espetáculo que a gente viaja para todos os cantos do Brasil é o mesmo espetáculo que a gente se apresenta no Rio de Janeiro. É uma peça que fala sobre a dificuldade que a gente tem em assumir quem a gente é para si e para o outro. Tom perde o namorado num acidente de moto, vai para a fazenda, Tom na fazenda, para o velório do morto. Quando ele chega lá, ele percebe que a mãe do morto não faz a menor ideia de quem seja aquele homem em pé na cozinha da casa dela. Da mesma maneira que ele entende também que a mãe do morto não fazia a menor ideia de que o próprio filho era gay. Ela vira e fala para o homem que chega da cidade, já que você fala tão bonito, diga algumas palavras no velório para as pessoas acharem que meu filho era um homem bom. E aí ele fica. Só que nessa noite que ele dorme nessa casa, ele é violentado por um irmão do morto que ele nem sabia que existia. Um homem violento, truculento, que diz para ele, eu sei quem você é, se você abrir sua boca eu mato você. Diz o que você tem que dizer no velório e amanhã se manda daqui. Um spoiler, senão vai ser tudo. Esses são os primeiros 2 minutos de peça. É uma peça de 2h20 que você não faz ideia onde é que vai parar. Tem muita coisa aí. Você não sabe onde é que vai parar. Já tô e curiosa. O público assiste isso sem piscar o olho. É como se fosse cinema. O público assiste essa peça sem piscar. Babaioff, o que é que você pretende fazer depois que terminar essa temporada? Já tem algo em mente, cinema, televisão, ou só continuar com Tô na Fazenda? Se você me perguntar onde é que eu quero chegar com essa peça, eu te falo. Ano que vem a gente está fazendo uma turnê de 4 meses pela Europa, sem voltar para o Brasil. Olha, vamos para a Europa. Tô na Fazenda de novo na Europa. A França inteira, a Suíça e a Bélgica. Na Bélgica a gente vai se apresentar durante uma semana
no Teatro Nacional de Bruxelas, um dos teatros mais importantes de teatro contemporâneo, da cena contemporânea na Europa. Eu não sei o que vai acontecer comigo, porque isso tudo é desdobramento da viagem que fizemos ano passado para o Festival de Avignon. De Avignon, na França. Esse ano, em março, nós fomos para Paris, ficamos em cartaz em Paris, e eu estou colhendo os frutos, neste momento, desta ida, deste ano da gente para Paris. Eu estou negociando uma segunda temporada em Paris ainda, para 2024 ou 2025. Ou seja, Armando Babaioff agora é internacional. Eu fui convidado para fazer coprodução. Todo, não quer saber mais do Brasil. Não, eu quero. Não temos no Brasil, temos sim. Mas isso é muito raro. A gente tem ele no Recife esse final de semana. Isso é muito raro. Roberto, isso é muito raro. É muito raro. Não, isso é maravilhoso. A gente está brincando aqui, mas isso aí é um reconhecimento e tanto da nossa arte. O nosso ator pernambucano brilhando, fazendo a turnê, uma peça internacional. É uma coisa que a gente tem que agradecer todos os dias. É enlouquecedor. Eu só agradeço, não faz ideia, eu não peço nada. Eu não peço nada. Eu tenho meus desejos, tenho os meus planos, continuo comprando os direitos de coisas que eu tenho vontade de fazer, assim como eu fiz com os direitos do Tom na Fazenda. Eu comprei os direitos de 3 livros, 3 romances, que pode ser que eu também, daqui a pouco, esteja dirigindo alguma coisa, dirigindo uma peça de teatro, ou produzindo audiovisual, ou produzindo uma série. Eu sei que eu estou só no começo. E de um sonho, que é o lugar que eu sempre quis estar, que é o lugar desse artista independente que eu sempre olhei para tantas referências incríveis, tantos atores e atrizes, tantos produtores e produtoras, que eu olho e falo, é isso que eu quero fazer, você me inspira, você me inspira, eu vou atrás de inspiração. Então, se em algum lugar essa nossa conversa aqui estiver servindo de inspiração para algum jovem artista, para alguma pessoa que esteja fazendo qualquer outra coisa, acreditar no sonho, na vontade, no potencial, em qualquer coisa, e parar de se comparar com pessoas. Porque o que as redes sociais estão fazendo hoje em dia com a gente é colocar a gente em contato com tanta gente incrível que a gente olha e fala, ai, nunca vou ser igual a fulano, beltrano e ciclano. A vida de fulano, beltrano e ciclano é muito mais legal do que a minha. Isso é uma perda de tempo. Isso é uma perda de tempo. Esqueçam isso, que isso não existe. É isso vida é uma perda ditada. de tempo. É vida ditada. Vá viver a vida. Vai viver a vida e fazer. Vai inventar a sua própria história. A vida, ó, é um sopro. Ó, sucesso. Pra gente. Diz aí, Tô na Fazenda. Tô na Fazenda, sábado e domingo no Teatro do Parque, sábado às 8 horas e domingo às 7 horas. Ingresso no Simpla. Se eu não me engano, nessa altura do campeonato devem faltar uns 20 ingressos para acabar, para esgotar tudo. Então essa conversa aqui da gente não é nem para vender ingresso, é uma conversa mesmo pelo prazer de estar aqui do teu lado e dividir um pouco dessa história. Que prazer de ver sempre aqui. Gente, eu tenho que agradecer a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco.